pessoal, seja bem-vindo ao canal O Micro-Universo. E nesse canal você poderá aprender sobre o fascinante universo das bactérias, fungos e vírus. O tema é por que algumas bactérias são muito resistentes ao uso de medicamentos, né? Então, me chamo Vinícius, irei falar um pouco sobre isso, sobre o porquê, né, das bactérias serem resistentes ao uso de antibióticos. Então, de uma maneira geral, a gente vê um grande desenvolvimento, né, desses micro-organismos, a resistência de drogas, né, medicamentos, antibióticos, né, e isso tem crescido também em relação à busca, né, de novos medicamentos, tratamentos, né, para certas doenças. Irei citar aqui três exemplos de bactérias muito importantes, né, que é Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus, que são bactérias importantes, né, da saúde pública, porque ela tem, nas suas cepas, elas têm várias meios, né, de resistência ao uso desses medicamentos comerciais. Então, o que contribui para o surgimento, né, dessas bactérias resistentes? A gente tem um fator que é o uso erroneamente dos antibióticos, né? E também de pessoas que elas não seguem a dosagem certa, né, no tratamento de determinada doença. Essas bactérias resistentes aos antibióticos, elas são difíceis de ser tratadas, como também elas causam mortalidade de milhares de pessoas, né, anualmente. E quando a gente fala de bactérias resistentes, a gente está falando de bactérias que têm a capacidade de resistir, mesmo sendo utilizados antibióticos, né? O principal meio de resistência dessas bactérias, é a mutação, né? É um surgimento de mutações que conferem a proteção a essas bactérias. Então, a gente tem alguns mecanismos, né, de resistência de bactérias, que os principais são alteração da permeabilidade da membrana, alteração no local de atuação do antibiótico, bombeamento ativo do antibiótico para fora da bactéria, como também a produção de enzimas que destrói os antibióticos. Mas então, o que seriam os antibióticos? Os antibióticos são moléculas com a capacidade de impedir o crescimento de micro-organismos, como bactérias e fungos, evitando infecções. Eles podem ser classificados em dois grandes grupos: os bactericidas, que são os responsáveis por causar a morte de bactérias, e os bacteriostáticos, que atuam impedindo a multiplicação delas. Os agentes antibacterianos podem ainda ser classificados de acordo com seu mecanismo de ação, e existem 5 modos de ação principais, que seria pela inibição da síntese de proteína, alteração da parede celular bacteriana, alteração da membrana plasmática, inibição da síntese de RNA e bloqueio da replicação e reparo do DNA. Mas o que aconteceria se os antibióticos parassem de funcionar? Novas estimativas sobre o problema da resistência aos antibióticos confirmam que o uso excessivo de antibióticos corre o risco de tornar os medicamentos inúteis e preparar a próxima grande crise de saúde. À medida que a renda em todo mundo aumentou, o mesmo aconteceu com o consumo de antibióticos. Esse uso extensivo cria as condições que permitem que as bactérias se tornem resistentes aos medicamentos, e essa resistência pode se tornar a principal causa de morte por doenças infecciosas nos próximos anos. Com os antibióticos se tornando ineficazes, as sociedades retornariam a um mundo de maior mortalidade e deterioração da expectativa de vida, em que as cirurgias comuns, transplantes e quimioterapias se tornariam muito mais perigosos devido ao alto risco de infecção intratável. Então, o que poderíamos fazer? Bem, o consumo geral pode ser reduzido de duas maneiras. Primeiro, a prevenção de infecções ajudará a diminuir a demanda por antibióticos, ou seja, uma maior cobertura vacinal contra doenças bacterianas e virais pode ajudar. E a segunda maneira é reduzir o uso desnecessário de antibióticos, educando os médicos para prescreverem menos antibióticos, facilitando assim a prescrição de métodos alternativos de tratamento, incluindo os medicamentos que aliviam sintomas como a tosse e o resfriado, e usar as ferramentas de diagnóstico corretas para garantir que uma infecção seja realmente causada por bactérias antes de optarem por prescrever um antibiótico. Em relação aos estudos e também aos avanços feitos em medicamentos que têm uma resistência às bactérias multiresistentes, em 2018 os cientistas anunciaram que descobriram uma nova classe de antibióticos
as malacidinas, que são eficazes contra essas bactérias multiresistentes. Em testes que foram feitos tanto em laboratório quanto em animais, as malacidinas elas eliminaram infecções, incluindo algumas que eram bastante resistentes em antibióticos tradicionais. Além disso, as bactérias infecciosas que foram expostas às malacidinas, elas não desenvolveram uma resistência aos novos antibióticos. Então, esse é um avanço muito positivo. Mas ainda precisam ser feitos vários testes. Para que se possam ser feitos testes em humanos, o processo é lento, é demorado. Esses estudos eles são demorados. Por quê? Porque a formulação de um antibiótico ela leva em média de 10 a 15 anos. E esse mercado é um mercado pouco lucrativo, justamente pelo fato da resistência dessas bactérias, né? Você formula um medicamento, a bactéria vai lá e fica resistente a ele. Você formula outro medicamento, a bactéria vai e fica resistente. Outro avanço que é bastante interessante é o da USP, que criou o primeiro banco de dados genômicos de bactérias multiresistentes, que tem um objetivo de contribuir não só para o monitoramento, mas também para o controle dessas bactérias. Ele reúne dados epidemiológicos, fenotípicos e também informações genômicas de micro-organismos que são classificados de acordo com a OMS, como uma prioridade crítica, que é aquela necessidade urgente, onde se tenham medicamentos que sejam resistentes a essas bactérias, né, já que os que estão usados atualmente já perderam sua resistência. É interessante também porque esse banco de dados ele é online, é gratuito, não precisa de cadastro, não precisa de autorização e pode ser acessado de qualquer local. Nele também não tem só bactérias que infectam seres humanos. Também tem uma área relacionada à veterinária, ao meio ambiente e também aos alimentos. A resistência em drogas pelas bactérias tem se tornado um assunto muito preocupante para a saúde pública, pois tais bactérias elas vão ter justamente a capacidade de inibir, os efeitos dos antibióticos contra eles. Então, diversas indústrias farmacêuticas e diversos artigos, têm justamente procurado maneiras de aumentar a eficácia desses medicamentos. E uma dessas alternativas vai ser justamente aliar os produtos naturais aos fármacos que existem, hoje em dia. Um artigo que foi publicado na revista Pathogênese Microbiana vem justamente avaliar a capacidade de determinado produto natural juntamente com os antibióticos para analisar a união entre eles e a eficácia. Esse artigo ele tem como título as atividades antibacterianas e moduladoras da ciclodextrina complexada com citronelol contra cepas multiresistentes. As ciclodextrinas vão ser justamente compostos que vão ser formados ali por micro-organismos e, quando complexados, podem ter justamente modificações na sua parte estrutural. E o citronelol ele vai ser um produto natural que vai ser encontrado na maioria das plantas e esse composto ele vai ter justamente um efeito inibitório contra herbívoros. A ciclodextrina ela é muito utilizada também na indústria de fármaco, justamente nesse processo de formulação de antibióticos. E o citronelol vai ser justamente um produto natural que possui diversas funções fisiológicas e biológicas que podem favorecer a eficácia, como vai ser analisado nesse artigo, desse produto juntamente com antibióticos. E os antibióticos analisados vão ser justamente a gentamicina e a norfloxacina, que vão justamente avaliar se possuem efeitos antagônicos ou efeitos sinérgicos com esses medicamentos. É importante lembrar que não só esse estudo, mas diversos outros estudos tentando procurar melhores maneiras de aliar outros compostos ou também, como a gente está falando aqui, os produtos naturais juntamente com antibióticos, porque essas bactérias multiresistentes têm uma facilidade de se modificarem e se tornarem resistentes a esses antibióticos. Então, aliar outros compostos, principalmente e também os produtos naturais, que têm grandes características físicas, químicas, biológicas e fisiológicas que são de suma importância e devem ser bastante estudadas, pois possuem por vezes, grandes benefícios e também, como pode ser perceptível, benefícios tanto nessa parte para tratar, de certa maneira e tentar eliminar essas temidas bactérias multiresistentes.
Bem, eu vou falar agora um pouco desse respeito à questão dos produtos naturais, né? Mas o que são produtos naturais? São aqueles que provêm da natureza, né? Ou seja, que possuem em sua composição substâncias que são extraídas ou de plantas ou de animais. Alguns produtos naturais, eles estão relacionados à atividade antimicrobiana. Os antimicrobianos pode-se definir como uma substância de origem natural, semissintética, sintética, que tem por objetivo inibir ou eliminar os micro-organismos, causando pouco ou nenhum dano ao hospedeiro. Sendo que os antimicrobianos naturais, eles conferem resistência de alguns alimentos frente ao desenvolvimento de micro-organismos, tais como bactérias, vírus, fungos e bolores. E isso é pelo fato da questão de algumas substâncias que são produzidas naturalmente e que são encontradas presentes nesses alimentos. Essas substâncias naturais, elas têm a capacidade de retardar ou de impedir que ocorra a multiplicação microbiana. Os condimentos, eles são um bom exemplo de antimicrobianos naturais, onde eles contêm vários extratos e óleos essenciais com atividade antimicrobiana, tais como o euglennol, que está presente no cravo, a alcina no alho, o aldeído cenâmico e euglennol na canela, o alil isotiocinato presente na mostarda, o timol e isotimol, que estão presentes no orégano. Esses óleos, eles se mostram eficientes no controle do crescimento de uma ampla variedade de micro-organismos, incluindo os fungos filamentosos, leveduras, assim como também bactérias. Temos também, como outro exemplo, as frutas, onde os derivados do ácido hidroxicâmico, que são encontrados em frutas e verduras, eles são muito importantes como agente antimicrobiano. E eles apresentam uma ação predominante sobre bactérias, assim como alguns fungos. E também tem a presença dos taninos, que são encontrados em frutas e também em sementes. As frutas, elas contêm ácidos orgânicos, assim como óleos essenciais, que são muito importantes para a inibição da multiplicação microbiana. Além disso, os produtos naturais, eles possuem um papel que é muito importante, onde, baseado na medicina tradicional, diversas drogas elas foram descobertas através dos estudos entofarmacológicos que levaram em consideração essa questão do conhecimento popular sobre o uso terapêutico dos produtos naturais. Diversos medicamentos hoje produzidos em laboratórios foram descobertos em plantas. E devido a essas tais propriedades que são encontradas nos produtos naturais, eles podem ser conjuntos com drogas utilizadas clinicamente para o combate de micro-organismos infecciosos. Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre as drogas aliadas a produtos naturais. Então, a utilização de produtos naturais com propriedades terapêuticas é tão antiga quanto a espécie humana. E por um longo período de tempo, produtos de origem mineral, vegetal e animal foram as principais fontes de medicamentos utilizadas por diversos povos. A prática de utilização de produtos naturais é conhecida como medicina tradicional. A recente valorização dessa medicina tradicional se deve, em parte, ao reconhecimento da sabedoria indígena sobre a incorporação de algumas plantas e seus extratos na farmacêutica. Se dá a necessidade do cuidado à saúde ser acessível a todos, já que todos têm acesso a tais plantas, e a percepção de que produtos naturais seriam mais seguros e eficazes do que medicamentos produzidos farmacologicamente. Baseado na medicina tradicional, essa medicina conhecida popularmente, diversas drogas foram descobertas através de estudos na farmacológicos, que levam em consideração o conhecimento popular sobre o uso terapêutico de produtos naturais. Medicamentos hoje produzidos em laboratórios foram descobertos em plantas, o ácido acetil salicílico, a digoxina, a morfina e a quinina, eles são justamente esses produtos que foram descobertos em plantas. E é curioso notar que boa parte das drogas utilizadas clinicamente para combater a micro-organismos infecciosos é derivada de produtos naturais. A quinina e a cloroquina e a artemisina são importantes compostos anti-malária, que é uma doença causada pelo protozoário Plasmodium falciparum. Já a emitina é um composto obtido das raízes Cephales e pacuânia e é um potente agente no combate à entamoeba histólica, o protozoário causador da amebise. Dentre outros produtos naturais,
As plantas são certamente uma importante fonte de substâncias candidatas a novas drogas. Alguns dados da OMS, né, a Organização Mundial de Saúde, mostram que cerca de 25% das drogas prescritas mundialmente vêm de plantas. E das 252 drogas consideradas como básicas e essenciais pela OMS, 11% são exclusivamente originárias de plantas. E isso é um número significativo, né, que são drogas sintéticas obtidas a partir de precursores naturais, né? A prática da medicina tradicional pode, de fato, representar um futuro promissor no desenvolvimento de medicamentos, né? A gente sabe disso a partir dessas pesquisas. E ainda a análise da atividade farmacológica de diversos produtos naturais podem tornar possível o desenvolvimento de terapias de baixo custo, né? E serem utilizadas em regiões economicamente desprivilegiadas, desfavorecidas, né? Contudo, cabe ressaltar, né? Cabe dizer que na ausência de base científica, tais práticas podem gerar sérios danos à saúde. O uso abusivo e inadvertido de plantas medicinais é citado hoje como um importante problema de saúde para as populações, em particular por sua toxicidade. Agora vamos dar alguns exemplos da eficácia do uso de produtos naturais para o combate de bactérias multiresistentes. As células originárias do metabolismo secundário das plantas, elas possuem uma grande importância clínica, através de suas propriedades antibióticas, e que apesar de terem efeito menos potente que os antibióticos convencionais, elas ainda podem combater infecções. A partir disso aí, alguns pesquisadores já testaram e comprovaram o efeito antimicrobiano da planta chamada popularmente de erva leiteira frente às bactérias gram-positivas e gram-negativas, e também aos fungos. O extrato etanolóico de 1 mg por ml foi capaz de inibir o crescimento da bactéria E. coli e de uma bactéria que é resistente à maioria dos antibióticos, que é a Klebsiella pneumoniae. O extrato aquoso, na mesma concentração, resultou em uma maior zona de inibição contra Staphylococcus aureus e Salmonella typhi. Seguindo nessa linha de pesquisa, alguns pesquisadores, como Panda e seus colaboradores, por sua vez, utilizaram extratos de 20 plantas tradicionais da medicina indiana para impedir a formação de biofilme e o crescimento da Staphylococcus aureus multiresistente, obtendo com esse estudo um efeito antibacteriano a ponto de ser considerado uma alternativa terapêutica. Então, os produtos naturais, com sua associação com a associação de compostos, tornam-se um importante campo de pesquisa para a descoberta de antimicrobianos. No artigo anteriormente mencionado pela Amanda, pode-se observar nos resultados, com a associação do complexo citronelol e ciclodestrina sobre o fármaco gentamicina e norfloxacina, pode observar que, na associação do complexo com a gentamicina, houve uma produção de um efeito antagônico sobre a espécie Escherichia coli. Quando observado a associação dos complexos sobre a norfloxacina, foi observado um efeito antagônico sobre a cepa de bactérias Escherichia coli e Pseudomonas aeruginosa. Foi também observado com a associação do complexo ciclodastrina e o fármaco norfloxacina, produziu um efeito antagônico sobre a espécie Staphylococcus aureus. Podemos ver, né, a associação de alguns complexos com os fármacos que produzem um grande efeito sobre alguns tipos de bactérias. E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos para que eles possam estar por dentro desse assunto.